Olá, sou Bruno Hoffman e esta é mais uma edição da De Olho no Poder. Os fatos e personagens da política paulista pela visão da reportagem da Gazeta. E hoje, Itapecerica da Serra. Uma sabatina de 40 minutos com o candidato Ramon Corsini, do União Brasil. Como vai, candidato? Tudo bem, graças a Deus. Bruno, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Maravilhoso estar aqui com vocês mais uma vez. Já tive a oportunidade de estar aqui com vocês. E é muito bom e quero parabenizar, viu? É importante esse programa, é importante a gente levar essa mensagem da democracia para o nosso cidadão para que possa escolher de fato um candidato que o represente. Muito obrigado, candidato, pela sua gentileza. Obrigado. Também estamos aqui com o Daniel Vilaça, nosso jornalista aqui da casa, mais uma vez com a gente. Obrigado, Bruno. Obrigado, candidato, por participar do programa e esclarecer alguns pontos aí importantes para a população. Vamos lá agora discutir sobre a cidade de Itapecerica da Serra. O senhor já foi vereador por 2 vezes no município, foi candidato a vice do seu hoje adversário, Jorge Costa, sim. Em 2020, não venceu, o atual prefeito Nakano. Por que ser candidato dessa vez? Eu fui vereador, como vocês me disseram, né? Eu fui vereador por 2 mandatos. E o vereador, ele é muito limitado, né? Nós enquanto políticos, né? Enquanto agentes políticos da cidade, nós temos muitos projetos para a cidade. E o vereador, ele acaba sendo um interlocutor entre população e executivo. E os nossos projetos, os projetos pessoais, os projetos que eu tenho da minha população, os projetos dos meus eleitores, daquelas pessoas que acreditam em mim, nas vezes que fui vereador não consegui realizá-los. Por quê? São projetos que impactam diretamente no orçamento da cidade. E o vereador, ele é um poder legislativo, né? Ele não tem autonomia sobre o orçamento da cidade. A burocracia é maior. A burocracia é maior e quem executa é o prefeito, quem faz é o prefeito. Então eu decidi não ser mais candidato a vereador, embora, graças a Deus, nas minhas eleições aí, eu fui o vereador mais votado, tive 3.400 votos em uma eleição, se eu tivesse 2.000 votos a menos, eu ainda era vereador. Então, se eu quisesse me manter lá, numa situação tranquila, cômoda, sendo vereador, sendo político, hoje minhas chances seriam reais. Mas eu não quero isso, eu quero colocar os projetos nossos em prática, os projetos para a nossa cidade, em favor da nossa população, fazer nossa cidade crescer, fazer nossa cidade se desenvolver, e assim é só como prefeito que eu vou conseguir fazer a nossa cidade se desenvolver de fato, porque como vereador nós temos as limitações de ser somente o interlocutor entre população e executivo. Quem faz é o prefeito. O vereador, ele leva as demandas da população até o prefeito, mas quem faz é o prefeito. Então eu quero realmente, de fato, fazer. Conheço o orçamento da cidade, conheço as necessidades da cidade. Eu tenho, Bruno, 3 escritórios assistenciais que nunca pararam de funcionar. Eu deixei de ser vereador em 2020 e meus escritórios assistenciais não pararam de funcionar. Então, eu conheço as necessidades da cidade, né? Quando eu falo para você que um cidadão ele espera 10, 11 meses para fazer um exame de sangue na nossa cidade, é porque ele bateu na minha porta lá, no meu escritório, fora do período eleitoral. Quando todos os candidatos atuais aí estavam trabalhando em outra cidade, ganhando dinheiro em outra cidade, vivendo a realidade de outra cidade, eu estava lá atendendo o nosso povo e atendendo esse cidadão que levava essa demanda para mim. Então a gente vive essa realidade na pele, essa necessidade é latente para nós. E é isso, como um agente público, como um político, que nós devemos, é essa sensibilidade que nós devemos ter. Então é isso que me fez hoje ser candidato a prefeito, contra tudo e contra todos, né? Contra a união de poderes antigos da cidade, aí, pessoas que, inclusive, estavam comigo lá atrás, e aí hoje não estão porque justamente não aderiram a essa ideologia, e aí se uniram a outros candidatos, e contra tudo e contra todos, hoje sou candidato a prefeito da Itapecerica da Serra, e com a graça de Deus aí nós vamos obter um resultado positivo, cuidar de verdade do nosso povo. Candidato, uma questão importante é o turismo na cidade. Como fomentar o turismo na cidade de Itapecerica? Qual o seu projeto para o turismo na cidade? Itapecerica ela tem uma série de identidades, né? Itapecerica hoje ela tem possibilidade de crescer no turismo religioso, tem condições de crescer no turismo rural. Nós temos muitas áreas rurais na cidade, o turismo rural para nós é uma saúde, o turismo ecológico. Itapecerica da Serra ela tem uma diversidade de identidades. Nós temos uma região. Tem pessoas que conhecem um lado de Itapecerica somente, que é temos um lado periférico e urbanizado, e temos o lado rural. Esse lado turístico é um lado que nós temos que aflorar. É um lado onde nós temos... Hoje nós fazemos grande parte do bioma da Mata Atlântica, na nossa região.
é uma área a ser explorada, né? A gente pode criar o circuito das águas, que nós temos lá produção de águas para a Grande São Paulo, haja vista o grande índice que nós temos da biodiversidade, inclusive inserido na Mata Atlântica. O turismo rural, nós temos lá ainda a prática de pessoas que fazem muita cavalgada, turismo voltado para a prática da pecuária, do cavalo, né? O cavalo lá é muito latente na nossa cidade, o cavalo ele é muito aflorado, a prática dos esportes equestres é muito aflorado na nossa cidade. Então nós temos diversas modalidades do turismo rural, o turismo ecológico, e temos também uma grande riqueza na nossa cidade que nunca foi explorada, que pode ser explorada de todas as formas, que é um dos maiores ginásios de esportes da região, onde a gente pode realizar diversos eventos, utilizar o nosso ginásio de esporte para diversos eventos de todos os segmentos o ano todo. Hoje é usado somente para o rodeio uma vez por ano e algum evento ou outro, né? Principalmente o evento que é realizado no louvor da Igreja Católica do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres, que movimenta o turismo na cidade de uma maneira muito forte já, mas é usado muito pouco ante o potencial que nós temos de um grande ginásio de esportes que a gente pode usar o ano todo com diversos eventos, atraindo turistas para a nossa cidade. Um dos seus principais candidatos a adversários, melhor dizendo, é o Jones Donizete. Sim. Que é ligado ao prefeito de Embu das Artes, Ney Santos. Como é que o senhor vê essa influência do Ney Santos? Porque Ney Santos lançou um candidato em Itapecerica, lançou um candidato em Taboão da Serra, que é o engenheiro Daniel. Como o senhor vê essa influência de Embu nas cidades vizinhas? Hoje a cidade de Embu das Artes, né? Claro. E essa liderança também do Ney Santos. Sim, sim. Hoje a cidade de Embu das Artes aí, eles querem ter esse domínio regional, né? Dominar todas as cidades. E eu não vejo de uma forma positiva isso, porque eu acho que hoje um candidato, como eu disse para vocês, eu acho que um candidato ele tem que cuidar da sua cidade, né? O político ele tem que zelar, amar pela sua cidade no cargo de executivo, no cargo de prefeito. O cargo de deputado, obviamente que não. O cargo de legislativo, cargo do executivo estadual, legislativo estadual é diferente. Mas no cargo municipal de executivo, o candidato tem que ser da cidade. Nós não podemos permitir, hoje que vem um candidato de outra cidade, como eu disse para vocês, não conhece a realidade da nossa cidade, não conhece a nossa cidade sequer geograficamente, né? Quando esse candidato ele tiver condições de receber um recurso, ele não sabe para onde levar porque não conhece a cidade. Então eu não vejo isso de uma forma positiva. Eu acho que o político, se ele tiver uma candidatura a deputado, respeito perfeitamente ele buscar um trabalho, porque é legislativo, buscar um trabalho em todas as cidades, mas enquanto executivo não vejo de uma forma positiva, porque quem tem que cuidar da cidade é quem vive e conhece a cidade. Um prefeito ele tem que primeiro morar na cidade. Como eu disse para vocês, enquanto eu estava lá atendendo o nosso povo, os 4 anos trabalhando, o meu principal adversário estava trabalhando na cidade de Embu das Artes, justamente com o prefeito Ney Santos. Secretário do Ney Santos. Estava lá os 4 anos, ele passou produzindo, trabalhando na cidade de Embu das Artes, morando na cidade de Embu das Artes, vivendo na cidade de Embu das Artes. Quando chegou no ano eleitoral, bom, agora vamos lá para pegar a cidade de Itapecerica para a gente usar a cidade de Itapecerica. Vamos lá usar a cidade de Itapecerica como um palanque eleitoral. Sou contra isso completamente. Eu acho que quem tem que cuidar da cidade é quem mora na cidade. Nós temos na cidade profissionais políticos capacitados, conhecem o orçamento da cidade, conhecem as realidades da cidade. Então, no cargo de executivo, o prefeito Ney Santos tem que cuidar da cidade dele. No cargo de executivo, no legislativo é diferente. Se ele for candidato a deputado, como a irmã dele é deputada, respeito perfeitamente, porque daí é um trabalho regional. É um trabalho em conjunto. Um trabalho em conjunto. Agora, no cargo de executivo, não. Ele não pode colocar um funcionário dele. Não é que não pode. Eu sou contra o Ney Santos colocar um funcionário dele para ser prefeito de Itapecerica. Não. O prefeito de Itapecerica tem que ser um cidadão que vive a realidade da cidade, conhece a necessidade da cidade e que tem competência, capacidade. Como eu disse para vocês, fui vereador 2 vezes. Conheço de gestão pública, conheço de orçamento público e conheço as necessidades da cidade. Então, quem tem que governar a cidade é cidadão de Itapecerica. E hoje, Bruno, nós temos um outro problema, tá? Há muitos anos nós não temos um prefeito que seja da cidade. Há muitos anos não temos um prefeito da cidade. Há praticamente 20 anos, pessoas vão de fora, acontece essa prática na nossa cidade.
Vem de outra cidade, vai lá, faz campanha, compra liderança, investe milhões, a gente sabe como funciona a política, infelizmente, investe milhões e leva a nossa cidade embora. Então nós estamos aí hoje para combater isso, para não permitir que mais ninguém compre a nossa cidade. Itapecerica da Serra não está à venda. Enquanto tiver cidadão de bem, pai de família e trabalhador, não vamos deixar forasteiro tomar conta da nossa cidade. Candidato, caso o senhor seja eleito em janeiro de 2025, né, qual seria a sua principal prioridade como chefe aí do Executivo? As principais prioridades aí logo no começo da sua gestão. Daniel, prioridade máxima na nossa cidade hoje é a saúde. Saúde, infelizmente, está muito precária. E o que eu costumo dizer todos os dias nas ruas aí na nossa campanha para o cidadão é que tudo pode esperar, menos a saúde. Se tiver, Bruno, hoje um buraco na rua, claro, pode trazer prejuízo, pode trazer transtorno, mas se ele esperar 1, 2 dias, as consequências talvez não sejam irreparáveis. Agora, a saúde não. Se o cidadão esperar 10 minutos por um atendimento, ele pode morrer. Então, assim, prioridade na nossa cidade é um choque de gestão na saúde. Nós temos aí diversos projetos que vão inovar a saúde na nossa cidade. Nós temos projetos que vão trazer imediatamente o atendimento digno para o nosso cidadão. Então, saúde é prioridade para nós, é prioridade para o nosso governo. Primeira ação do governo Ramon Corsini em 2025 é revolucionar a saúde da nossa cidade. Qual que é um dos principais destaques que você põe no seu plano de governo para a saúde? Primeiro, o senhor diz, só para reforçar, que o senhor diz criar novas unidades de saúde. Quais seriam essas unidades? Não, nós vamos criar novas unidades de saúde, mas tem outras ações que são mais impactantes hoje e importantes, que hoje faz com que a população sinta mais hoje a precariedade na saúde. Então, nós precisamos criar novas unidades, por exemplo, né, unidades na região do Jardim Marilu, São Marcos, Nissalvo, Sampaio, o centro expandido, né, Virgínia. Isso precisamos ter. Já no primeiro ano nós vamos criar a unidade básica de saúde da região do centro expandido, que são esses bairros que eu passei para vocês. Primeiro nós vamos criar a unidade básica de saúde do Jardim São Marcos, Nissalvo, Sampaio, Marilu, Virgínia, os bairros do centro expandido. Vamos levar também mais uma UBS para a região do Valo Velho. Lá só tem uma UBS, região do Jardim Demori, Recreio Primavera, Jardim Sinira. Mas o que hoje mais impacta, o que o nosso cidadão mais sofre hoje, Bruno, é a falta de atendimento de médicos especialistas e da realização de exames. Então nós vamos criar o Poupa Tempo da Saúde, Itapecerica da Serra. Poupa Tempo da Saúde é um equipamento público de saúde que faz com que o cidadão passe com o clínico geral e imediatamente ele seja encaminhado já para um médico especialista ou para a realização de um exame. Hoje, como eu disse para vocês, nosso cidadão espera... Tem pessoas na fila de um ultrassom hoje esperando há 6 anos um ultrassom. Sendo que um exame de ultrassom, um aparelho de ultrassom custa R$150 mil e nós temos um orçamento de 134 milhões. Então é plenamente capaz e possível de a gente realizar uma política pública para suprir essa necessidade e a gente zerar as filas de exame e as consultas com especialistas. Hoje os exames são feitos em sua maioria fora da cidade ou na cidade? Alguns na cidade, a maioria na cidade mesmo. Existe uma cota que é do governo do estado, que é cedida para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, mas nós não temos. Pasmem vocês, uma cidade nossa, 160 mil habitantes, não tem um laboratório municipal. Um laboratório. Então, assim, hoje a gente... Por isso que eu digo, são muitas questões de gestão. Hoje o custo de um laboratório para a implantação do laboratório é em torno de 200 a 300 mil reais. Num orçamento de 134 milhões, é um valor irrisório. Então, são prioridades de gestão que nós vamos trazer para a nossa cidade, justamente para a gente gerar esse alívio ao nosso cidadão e zerar essas filas. E o senhor foi candidato a vice em 2020 do seu atual adversário também, Jorge Costa. Por que o senhor se afastou dele e qual que é a sua relação hoje com Jorge Costa, que foi prefeito por 4 vezes? Sim, naquele momento eu fui candidato a vice-prefeito com Jorge Costa, né, porque eu entendi que eu sendo vice-prefeito, a gente conseguiria contribuir numa gestão caso desse certo. Haja vista que já naquele momento eu discordava com um grupo de secretariado, algumas pessoas que faziam parte do governo de Jorge Costa. Então eu entendi que naquele momento seria necessária a minha presença. Só que agora, na construção de um novo projeto, no momento de nós escolhermos quem caminharia com a gente, alguns nomes, o grupo de secretariado dele, na sua grande maioria, eu não queria comigo, na grande maioria, não queria do nosso lado, fazendo parte da nossa gestão, e isso gerou um desconforto no grupo, e aí ele se afastou e seguiu o caminho dele aí, mas assim, eu acho que... Então hoje o senhor não tem uma relação próxima com ele? Não, hoje não tenho
Não tenho raiva, não tenho mágoa, imagina, jamais. Mas o que eu não quero é o grupo, né, o grupo do prefeito Jorge Costa, do ex-prefeito Jorge Costa, fazendo parte da minha gestão, que hoje está alinhada com a gestão, hoje está alinhado com o grupo do Jones Donizete. Hoje Jorge Costa e Jones Donizete estão alinhados justamente para tentar derrubar minha candidatura, porque eles entenderam que o Jorge sendo candidato tiraria voto meu. Então hoje Jorge Costa apoia Jones Donizete. O senhor acha que eles são parceiros? São parceiros, tem evidências. Nós temos aí candidatos, vários candidatos do grupo Jorge Costa que estão fazendo campanha para o Jones Donizete abertamente. Ainda coloca lá na bandeira da campanha o partido, que é do Jorge Costa, que é o PSD, junto na placa, junto com o Jones Donizete, na bandeira junto com o Jones Donizete. Então, é uma aliança. Hoje, o grupo do Jorge Costa é aliado com o grupo do Jones Donizete para derrubar uma candidatura limpa na cidade, uma candidatura nova do Ramon Corsini. Eles ainda tentam desconstruir a gente, falar que nós estamos aliados com o Nakano, sendo que o Nakano, que é atual prefeito, é candidato atualmente. Né? Não tem nenhuma evidência, nada que evidencie isso. Agora, deles sim, deles a gente tem essa evidência, tem fotos, tem os candidatos de lá que fazem campanha do Jorge Costa, que fazem campanha abertamente para o Jones Donizete. Então, são dois candidatos que estão aliados para derrubar a candidatura de Ramon Corsini. Candidato, falando de um pouco de transporte, qual que é a sua análise sobre o transporte atual na cidade de Itapecerica da Serra e quais são os seus projetos para ele? Ô Daniel, hoje é muito triste a realidade do transporte na nossa cidade, porque regiões urbanizadas, próximas ao centro, são isoladas por falta de transporte. O cidadão, ele mora a 1 quilômetro do centro, só que para ele ir até o centro da cidade tem que ir a pé. Isso é um absurdo. Mora a 2 quilômetros do centro, nossa, e tem que ir a pé até o centro. Então, assim, é uma discrepância muito grande isso, por quê? Qual que é a vantagem do cidadão de morar numa região central e ele não ter um transporte, ter que ir a pé até o centro da cidade? Nós temos alguns bairros que são isolados, que os cidadãos idosos têm que caminhar 1, 2 quilômetros, não tem transporte para chegar até um OBS. Então, assim, nós lançamos um projeto chamado Programa Expresso Itapecerica, que é um ônibus circular, que ele vai servir todas as ruas da cidade que não são atendidas pelo transporte público, para que esse cidadão, transporte gratuito, para que esse cidadão vá até o ponto mais próximo de uma linha intermunicipal ou até uma região central mais próxima, para ele poder ter acesso a todos os serviços. Então, assim, aquele cidadão que hoje anda, por exemplo, o bairro do Marilu, Jardim Paraíso, o cidadão mora próximo do centro da cidade e ele tem que ir a pé até o centro? Não, ele vai ter um transporte gratuito para ele ir até o centro da cidade, para lá ele se dirigir com um transporte intermunicipal, para uma outra linha, fazer uma baldeação, mas tem plenas condições hoje de fazer isso de uma forma gratuita para o nosso cidadão. O senhor pensa em municipalizar a Regis, tal qual o Taboão da Serra? Não. E qual que é a sua análise dessa medida do Aprígio, dessa decisão do Aprígio? Eu acho que o Aprígio, enquanto ele fez essa visão como prefeito, pensando na cidade dele, né, mas regionalmente... Mas que afeta toda a região, afeta toda a região. Regionalmente falando, é negativo para nós, né, porque isso causa engarrafamento, a gente sabe disso. E um dos problemas do crescimento da nossa região, do eixo empresarial metropolitano nosso, da região Itapecerica da Serra, é justamente o engarrafamento. É justamente isso hoje que atrasa, porque as empresas... Nós temos um potencial de crescimento empresarial logístico muito grande na nossa região. Nós temos ali as margens da Regis Bittencourt, o eixo sul do país, desemboca aqui na nossa cidade. E ali nós temos condições de fazer um crescimento empresarial muito grande, trazer um desenvolvimento muito grande. Só que o que impacta negativo, haja vista que ali é uma área logística, de potencial logístico, justamente é o engarrafamento. Justamente é o engarrafamento causado pela capital, né? Causado pela cidade agora, que vem do Taboão da Serra, infelizmente. Então, assim, nós precisamos nós vamos trabalhar isso na nossa gestão, via Conisud, para que a gente faça ampliação de mais algumas faixas na Regis Bittencourt, alça de acesso do Rodoanel para a nossa cidade, para que a gente possa fazer o tráfego fluir, para que as empresas de logística se instalem na nossa região, indústrias, né? A gente tem algumas indústrias já que estão instaladas. O nosso potencial de crescimento econômico, e essa é uma grande plataforma minha, tá, Bruno? Crescimento econômico da cidade. Acho que talvez pelo motivo de há muitos anos nós temos um prefeito da cidade, não se teve essa visão a médio e longo prazo. Porque um crescimento econômico não se dá do dia para a noite. Nós precisamos trabalhar para que a cidade cresça a médio e longo prazo. Então, uma das principais plataformas minhas de governo é geração de emprego e renda
e desenvolvimento econômico. Nós não temos hoje uma cidade sustentável. Nossa cidade vive basicamente aí de repasse, governo federal, governo estadual, convênios. Maior orçamento nosso, para você ter uma ideia, a maior arrecadação nossa IPTU corresponde a 10% do orçamento. Então nós precisamos trazer para a nossa cidade, trazer sustentabilidade. E como a gente traz? Através da economia. Autonomia. Autonomia, é isso aí. Sustentabilidade, autonomia, para que a gente possa ter arrecadação e fomentar o nosso comércio. Hoje o nosso cidadão, Daniel, ele sai de Itapecerica da Serra 4 da manhã e volta às 8 da noite, 10 da noite. São 6 horas por dia dentro de um ônibus, dentro de um coletivo. Olha a qualidade de vida do nosso cidadão. Boa parte trabalha na capital. Boa parte trabalha na capital. Enfrenta trânsito, ônibus lotado todo dia. E aí o que acontece? Além da falta de qualidade de vida desse cidadão, nossa cidade deixa de crescer por quê? Esse cidadão, se ele tiver que consumir alguma coisa, ele vai consumir onde? Onde ele trabalha. 4 da manhã ele sai, o comércio está fechado. 8 da noite, 10 da noite, quando ele volta, está fechado também. Então, além desse cidadão não ter qualidade de vida, os empregos indiretos que poderiam ser gerados, a fomentação da nossa economia deixa de acontecer por conta dos empregos serem gerados fora da cidade. Se a gente conseguir gerar emprego e renda na nossa cidade, além da gente trazer as empresas para aumentar a arrecadação, a gente consegue gerar empregos indiretos e aquecer o comércio da nossa cidade, fomentando a nossa economia, fazendo que o nosso PIB, nosso orçamento cresça. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala muito em algumas bandeiras, né? Se eu não me engano, são 4 bandeiras, né, do seu governo. Eu queria entender um pouco melhor, talvez para o telespectador, o que seriam essas bandeiras e quais são as prioridades nelas. A gente, como eu disse para vocês aí, nós temos várias prioridades, né? O senhor está até com o plano de governo? Está aqui. Eu trago para a gente dar uma olhadinha, embora a gente discuta isso diariamente. Sim. Mas, como eu disse para vocês, a gente tem políticas públicas sociais e para desenvolvimento. Política pública social, prioridade nossa é saúde, como já disse, né? Essa é a principal bandeira nossa. Nós temos que unir todas as forças da nossa cidade para a gente recuperar a saúde pública da nossa cidade e, consequentemente, refletir isso na vida do cidadão. Né? Nós estamos parados há muito tempo. Nossa cidade, como eu disse para vocês, é um atraso tão grande na saúde que nós não temos um laboratório. Então, o cidadão, hoje, ele espera meses para um simples hemograma. Isso não é inadmissível, ante o valor que isso custa para o município. Então, nós temos, dentro da saúde, aí, um laboratório, né? A gente equipar os nossos prontos-socorros, a gente tornar nossos prontos-socorros aí, estruturar os nossos prontos-socorros, temos 2 prontos-socorros na cidade. Nós precisamos, para a nossa cidade, trazer um CAPS de saúde mental, não temos na cidade hoje. Hoje o cidadão que sofre... Centro de Atenção Psicossocial, é isso? Centro de Atenção Psicossocial, psiquiátrico, né? Uhum. Nós temos hoje um Centro de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e drogas. Sim. Agora nós precisamos trazer um mental. Psiquiátrico. Por que isso, Bruna? Hoje o cidadão na nossa cidade, quando ele tem uma crise, um surto, alguma coisa nesse sentido, ele vai para o pronto-socorro, ele tem ali, ele é medicado e depois ele não tem um tratamento para isso. Não tem um tratamento para as pessoas que têm problemas psiquiátricos. E hoje os maiores índices de suicídio que acontecem são derivados desse problema. A nossa cidade tem um alto índice. Então, nós precisamos imediatamente montar um CAPS para atender essas pessoas, individualizar os atendimentos, como, por exemplo, criação do pronto-socorro infantil, que basta a gente destinar uma ala, dividir o pronto-socorro atual, para a gente destinar uma ala para nós criarmos o pronto-socorro infantil, para que a gente possa atender as nossas crianças com dignidade, para que a gente possa dar um atendimento especializado para as nossas crianças. Nós precisamos trazer um centro de atendimento integrado à saúde da mulher, para que a mulher também tenha um atendimento especializado, com base em dados reais, né? Quando a gente agora realizou o nosso plano de governo, nós realizamos o nosso plano de governo com profissionais técnicos da área, inclusive um dos médicos mais renomados da saúde da mulher da cidade, que ajudou a gente a escrever o nosso plano de governo. Ele relatou algumas situações, como, por exemplo, um exame chamado Papa Nicolau, um exame que previne o câncer de colo de útero e não é realizado hoje. É um exame que custa R$12 por mulher e não é realizado isso hoje nas mulheres itapecericanas. Então, a gente fazer um centro de atendimento integrado à saúde da mulher para que a mulher possa ser atendida desde a sua adolescência até a terceira idade. Temos também, na região, transformar
os nossos prontos-socorros, o pronto-socorro do Jacira, por exemplo, com a estrutura. Nós temos uma UPA na cidade de São Paulo, no bairro Veracruz, Jardim Veracruz, onde hoje a população de Itapecerica da Serra, da região do Jacira, está migrando para São Paulo, para ser atendida nessa UPA. E a gente tem plenas condições de trazer a estrutura que tem lá para os nossos pronto-socorros, inclusive o pronto-socorro do Jacira, que é a estrutura que tem a UPA do Jardim Veracruz, a gente tem no pronto-socorro do Jacira, que nada mais é do que um laboratório, nada mais é do que um atendimento odontológico, um atendimento psiquiátrico, um ortopedista. Não temos um ortopedista hoje na nossa rede municipal. Então, a estruturação dos nossos pronto-socorros. Essa, gente, dentre outros programas, dentre outros projetos que a gente tem, aí aqui também nós vamos trabalhar, aí já é uma vinculação, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, SUS, porque nós vamos criar o nosso centro de referência para criança espectro autista, no espectro que tem transtorno de espectro autista, TDAH, né? Isso nós vamos fazer através de uma saúde escolar operante. Haja visto que nós temos o maior recurso destinado para a Secretaria de Educação. Então, com o recurso da Secretaria de Educação, a gente consegue estruturar hoje nossa secretaria, nossa saúde escolar. Hoje, as crianças no município que têm transtorno de espectro autista, TDAH, enfim, algumas características como essa, deixam de ser atendidas por não terem quem faça um diagnóstico na cidade. Nós não temos um médico que faz o diagnóstico, muito menos as terapias. Então, o professor hoje ele faz um pré-diagnóstico, ele identifica a criança que apresenta esses sinais e ele não tem para onde encaminhar, porque nós não temos a saúde escolar operante. Agora, quando a gente tiver uma saúde escolar funcionando adequadamente, com os profissionais médicos e especialistas para atender essa criança, atender essa família, de lá da escola ele já sai encaminhado para fazer o tratamento e as terapias. E o senhor fala no seu plano de governo também bastante sobre a GCM. O que vai mudar? O que mudaria numa eventual gestão do senhor? Nós pretendemos, em relação à GCM, primeiro aumentar o efetivo, é claro. Qual que é o atual? Hoje o atual está em média de 100 GCM, 100 guardas. Tá, passaria para quantos? Aumentar aí pelo menos uns 50%, né? Tá, para 150 pelo menos. 150, pelo menos. É um estudo técnico, né, que nós precisamos fazer ainda, realizar. Esse é o objetivo. Nós precisamos, isso é de acordo com o orçamento, nós precisamos avaliar o orçamento primeiramente. Nós vamos aumentar, sem dúvida, tem como aumentar, mas para chegar num número exato, para a gente passar. Mas o principal, o que é? Nós precisamos aumentar nosso efetivo da GCM para criar mais rondas com motocicletas. O maior índice de roubo acontecido na nossa cidade hoje são com ladrões com motocicletas, por motos. E esses roubos acontecem geralmente das 4 às 7 da manhã, quando o nosso cidadão está indo trabalhar. Ou das 6 às 9 da noite, quando está voltando do trabalho. Aqueles roubos de celular. Roubos, isso. Roubo no ponto de ônibus. Sim. Roubo do celular, roubo do pai de família que está no caminho do trabalho, do trajeto. Ainda há muito desse tipo de crime. Nossa, muito. E lá na nossa cidade é os maiores índices relacionados a esse tipo de crime, a esse tipo de roubo. Então a gente vai fortalecer as rondas por motocicletas. Então a gente quer ampliar o efetivo justamente para contratar guardas que tenham essa aptidão, que tenham esse treinamento para trabalhar com motocicletas e a gente hoje quadriplicar, aumentar consideravelmente o número de motocicletas na cidade para a gente fazer essas rondas regionalizadas. Além disso, o que a gente pretende fazer para ampliar, aumentar a segurança nos bairros da nossa cidade? A gente quer criar as companhias das guardas municipais, como é na Polícia Militar. A Polícia Militar tem o Batalhão Central e depois, em Itapecerica, por exemplo, tem o Batalhão Central, que fica na região de Jardim Montesano, e tem a primeira companhia no Jacira. A Guarda Municipal a gente quer centralizar também, mas tem a primeira companhia na região de Jacira, a segunda companhia na região do Valo Velho, a terceira companhia no Centro Expandido. A gente dividiu o efetivo da Guarda para já estar nos bairros, gerando segurança naturalmente, somente com a logística do trajeto dos guardas, somente com a logística do trajeto para fazer as rondas. Então, esse é um objetivo. Além de, o principal, a gente investir em tecnologia. Hoje, a segurança, as cidades que nós visitamos, que viraram referência em segurança, visitamos várias cidades, já visto a cidade de Osasco, nós visitamos o COI, Centro de Operações Integradas, que é um sistema de monitoramento que identifica, são câmeras inteligentes que identificam situações suspeitas, fazem inclusive reconhecimento facial, identificam veículos roubados e tem um sistema onde é feito em tempo imediato essa identificação, é sinalizado ao centro de operações que encaminham a viatura em tempo real imediato para o local, para a gente poder fazer essa ronda ostensiva nesse momento e prender o meliante ali no momento da ação, ou até o suspeito. Além disso, o sistema de monitoramento, ele consegue integrar as polícias, montando um trabalho estratégico entre Polícia Militar
e investigação na Polícia Civil. Então, você imagina aquele cidadão que ele conseguiu praticar aquele crime, mas ele foi interceptado por uma câmera de segurança. Esse cidadão ele vai ter mecanismo, a Polícia Civil vai ter mecanismo para identificar, encontrar esse cidadão e punir, né, levar isso, judicializar, levar isso à esfera judicial, para esse cidadão ser punido, ser preso, e Itapecerica virar referência para os bandidos que vêm de fora roubar nossa cidade, saber que lá não é cidade, não é terra sem lei. Lá quem roubar, quem for praticar crime na nossa cidade, vai ser punido, reprimido e preso. Hoje já existe na cidade uma central de monitoramento de câmeras? Hoje existe, mas não funciona adequadamente e é muito defasada. A gente precisa intensificar, inclusive hoje, com a tecnologia, o custo reduziu muito. Hoje, com base no orçamento que nós temos e com o custo que dessas câmeras inteligentes, inclusive, a gente consegue, fazendo através de outros programas de segurança, né? A gente consegue inserir essas câmeras em pontos estratégicos na cidade e trazer essa segurança, ampliar isso que já tem lá hoje, né, que é muito defasado, mas trazer de uma forma que funcione, que seja eficaz, eficiente, para trazer a segurança efetiva para o nosso cidadão. Candidato, qual que é o principal acerto do atual prefeito Nakano e o principal erro ou o principal defeito na sua gestão atual? Olha, a gente, sinceramente, né, nós vivemos a realidade da cidade, como eu disse, eu não vejo acerto na gestão, sinceramente. O que eu vejo justamente um grupo de guardas civis municipais bem treinados. Uma guarda municipal hoje nossa é uma guarda competente, só que com efetivo pequeno e sem estrutura não consegue trabalhar. A guarda lá é armada? É armada. Nós temos uma guarda municipal, que são a polícia da cidade e conhece a cidade mais uma vez. O bom da guarda municipal é isso, que ela conhece a cidade. Trabalham até além do necessário, fazem trabalhos investigativos no seu período de folga, buscam entender a realidade do cidadão, buscam entender a logística do crime na cidade para tentar combater. Então, nós temos muitos bons guardas. Eu acho que isso acabou... eu acho que essa é uma qualidade, mas que não é da gestão, né? Qualidade dos funcionários de carreira, que são dos guardas municipais. Agora, a falha maior é na saúde, né? Sem dúvida. Saúde da nossa cidade se tornou muito precária, desumana. Infelizmente, eu faço reuniões, Bruno, todos os dias, né? Há um bom tempo já a gente faz reuniões todos os dias. E, Daniel, nós temos relatos, quase todas as reuniões, de pessoas que perderam familiares à espera de um exame ou à espera de um especialista. E além, outros relatos cômicos, que, por exemplo, essa semana passada eu tive um relato de uma mulher que recebeu uma ligação para fazer um ultrassom gestacional, o filho dela já tinha 6 anos. Então, assim, é um absurdo, né? Uhum. Então, é muito triste a situação da saúde da nossa cidade, infelizmente. Candidato, referente à educação, quais seriam as suas principais prioridades na educação em Itapecerica da Serra? Daniel, hoje nós temos na área da educação uma grande demanda, que são a demanda da falta de vagas de creches. Infelizmente, isso impacta diretamente na situação social do nosso cidadão, porque as mães deixam de trabalhar para complementar a renda familiar. São pessoas que são pessoas já de baixa renda, quando que a renda do casal poderia contribuir muito para o bem-estar da família, para o bem-estar do cidadão. E, infelizmente, hoje essa mãe ou ela não trabalha por conta disso, ou quando ela trabalha, ela tem que pagar alguém para cuidar do seu filho, boa parte do seu salário é comprometido por isso. Então, assim, nós temos hoje, o trabalho nosso é para zerar as vagas, né, para zerar as filas de creche, essa demanda muito grande. E isso a gente consegue fazer através de parcerias público-privadas. Eu acho que essa é uma saída, como tem aqui em São Paulo, nós fazemos lá também, desburocratizar as formas, né? Hoje nós temos um problema lá de muitos imóveis irregulares. Então, lá é muito difícil de se montar uma escola particular, por exemplo. E a gente tem condições de fazer isso através dessa desburocratização, uma parceria Secretaria de Educação, Departamento de Planejamento,
para que possam ser aprovados esses projetos e ter parcerias com essas instituições. Por quê? Porque o município ele recebe um repasse do Fundeb por criança atendida. Então, se a gente tiver uma parceria público-privada, a gente consegue zerar essa demanda com recurso do governo federal. Claro, nós vamos precisar abrir creches novas, tem espaços para nós abrirmos novas creches, fazer locação de imóveis, construção de novas creches. Nós temos toda uma dinâmica para a gente zerar as filas de creche na nossa cidade. A gente tem todo um projeto para isso. Mas o meio mais rápido, mais prático, é essa forma dessas parcerias públicos-privadas, onde as instituições particulares vão ceder as vagas e o município vai pagar por essas vagas para que o nosso cidadão possa ser atendido. Ô, candidato, o tempo urge aqui, como diriam os narradores esportivos de antigamente. Estamos indo para a nossa reta final. Relação com o governo Tarcísio e com o governo do presidente Lula. Como seria uma eventual gestão do senhor? Hoje nós temos vários deputados que nos apoiam, né, que tem abertura nos dois governos. Hoje a gente tem tanto alguns deputados do PT, que atuam diretamente na nossa cidade, são deputados atuantes, são pessoas que são muito próximos, inclusive, do governo Lula, né, inclusive do presidente Lula. Esses deputados vão poder ajudar-nos a buscar recursos, é nisso que a gente está apostando. Deputados que sempre foram bem votados na cidade, sempre trabalharam na cidade, apoiam vereadores de base nossa. Hoje, os vereadores de base nossa, que têm vínculo com os deputados do PT, aliás, os candidatos da cidade que têm vínculo com os deputados do PT, a grande maioria, claro, tirando os do PT, que tem candidatura própria, mas que tem vínculo com esses candidatos, estão aqui na nossa base, fazem parte, inclusive, candidatos com potencial, com reais chances para ganhar as eleições. Então, nós vamos ter uma abertura muito boa com o governo federal e o governo estadual também. Nós temos hoje aí nossos deputados que apoiam a nossa cidade, né? Hoje eu sou candidato do União Brasil, então Milton Leite, família Milton Leite, está lá, tem uma aproximação. Presidente da Câmara Municipal, presidente do União Brasil aqui no município. Do União Brasil, exatamente, no município. Temos a deputada Analice Fernandes, que é uma deputada que é próxima ao governo Tarcísio, que vai nos ajudar a fazer essas aberturas. Deputados que sempre trabalharam na cidade, sempre levaram recursos, e eu tenho certeza que com o nosso empenho, a nossa boa vontade, nós vamos bater as portas do governo do Estado e do governo federal para trazer recursos para a nossa cidade. Então eu peço, para terminar, o senhor olhar para a câmera 5, pedir o voto, deixar seu recado final para os eleitores de Itapecerica. É isso aí. Para você, eleitor de Itapecerica, quero dizer que está chegando o momento da gente escolher um candidato que more na cidade, que viva a realidade da cidade. Como eu disse aqui anteriormente, não podemos deixar que pessoas, mais uma vez, venham de outra cidade, pessoas que passaram aí os últimos anos fora em outra cidade, vieram agora só para disputar as eleições. Chegou a vez de nós temos aqui Ramon Corsini, que é um cidadão que conhece de gestão pública, conhece do orçamento da cidade. Eu fui vereador 2 vezes, não tive oportunidade de ser prefeito da cidade ainda. Quem faz é o prefeito. O vereador, ele só encaminha os pedidos ao prefeito. Então, eu fiz o papel de encaminhar, mas para fazer, eu peço agora a sua oportunidade, para que eu possa fazer pela nossa cidade. Eu conheço as necessidades da cidade, porque enquanto os outros candidatos estavam fora da cidade, eu estava aqui os 4 anos atendendo a população nos meus escritórios políticos, nos meus escritórios assistenciais. Eu conheço as necessidades da cidade, trabalho por Itapecerica da Serra e conheço o orçamento, haja vista que eu fui vereador por 2 vezes. Então, conheço as necessidades e sei como fazer. Outra situação importante que eu quero passar para vocês eu sou um candidato ficha limpa, gente. Eu acho que isso a gente tem que priorizar, porque não é fácil ser ficha limpa na política hoje. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer abertamente, sou um candidato ficha limpa. Para você que vota em cidadão, você é cidadão de bem, pai de família, trabalhador, que vota em candidato ficha limpa, você vota Ramon Corsini, vota 44. Então vamos agora, para que a nossa cidade possa crescer, se desenvolver. Fazem muitos anos que nós não temos um prefeito da cidade, agora vote num candidato que seja da família, um candidato ficha limpa, um candidato que tenha conhecimento, que sabe fazer e precisa de uma oportunidade para fazer de fato. Porque até hoje eu fui vereador. O vereador ele tem limitação para fazer. E o prefeito, sim, quem faz, quem realiza é o prefeito. E como prefeito, tenho certeza que vou fazer muito para Itapecerica crescer. Obrigado, candidato. Obrigado pela gentileza de vir até aqui e boa sorte nas eleições. Eu que agradeço, Bruno, mais uma vez, Daniel. Quero parabenizar vocês por esse ato da democracia. Isso é muito importante para nós. É isso. Eu acho que o cidadão ele tem que entender a verdade dos fatos, né? Nós precisamos...
os meios de telecomunicação precisam demonstrar isso, porque a política, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é muito importante, e isso reflete diretamente na vida do nosso cidadão. Política é o melhor caminho para se fazer o bem, é o melhor caminho para se trazer o bem comum de uma sociedade. Isso que vocês estão fazendo, vocês podem ter certeza, vocês estão ajudando a fazer o cidadão escolher de uma forma justa um político para governar a sua cidade nos próximos 4 anos. Muito obrigado, candidato. Obrigado, Daniel. Obrigado, Bruno. Obrigado, candidato. Sucesso nas eleições. Estivemos aqui com Ramon Corsini, do União Brasil, candidato a prefeito de Itapecerica da Serra. Fique ligado, todos os candidatos de Itapecerica foram convidados e fique ligado nas redes sociais da Gazeta para as outras sabatinas. Um abraço a todos, vote corretamente e tchau!